Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, a Epístola aos Hebreus. O nosso estudo até então, no livro de Hebreus, considerou alguns pormenores de informação sobre a própria carta ou livro chamado aos Hebreus, e temos essas informações de que este livro, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos Hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus, porque chamam aqueles a quem é endereçada a carta de irmãos e incentiva-os na fé em Cristo Jesus. O autor, quem é o autor? Não há algo que possa se basear para termos uma afirmação de quem é o autor. O importante é que foi uma carta inspirada pelo Espírito Santo, cheia de informações preciosas para nós. Mas o autor descreve sua obra como uma palavra de exortação. É a citação que ele mesmo faz no capítulo 13, no verso 22, e, naturalmente, oportunamente, durante a escrita da sua carta, após algum ensino, ele encaixa a adequada exortação, e isso através de todo o livro. Então ele fala alguma coisa, ensina, argumenta sobre um ponto e depois faz uma exortação. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que expressamente declara que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança profetizada. Nós temos palavras em Isaías, em Jeremias, em particular também em Zacarias, que falam de uma nova aliança, de um sumo sacerdote, e isso vemos em Cristo Jesus, e só o livro de Hebreus dá esse destaque, é que foca este pormenor, não pormenor, algo tão importante. E Hebreus começa como um tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta, totalmente diferente de outras cartas que nós estudamos na Bíblia, porque tem características totalmente diferentes. O tema deste livro é a excelência de Jesus Cristo. Jesus é excelente sobre tudo, e no particular de toda a carta, resumindo, temos isso, a excelência de Jesus Cristo na sua própria pessoa, por aquilo que ele é, como Filho de Deus, expressa a imagem de Deus, o resplendor da sua glória. É assim que se cita em Hebreus ser Jesus Cristo. Também Jesus é excelente no seu sacerdócio, um sacerdócio diferente e superior. E também na nova aliança, porque ele é ministro de uma nova aliança. Na continuação, falando do livro de Hebreus ainda de forma geral, os propósitos ou objetivos de quem escreveu esta carta podem ser percebidos como sendo em explicar a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e também Josué. Também é um objetivo do escritor demonstrar que o ministério sacerdotal de Jesus é melhor que o sacerdócio levítico, e a nova aliança é melhor do que a velha. Lembrando que a aliança chamada velha, ou primeiro testamento, ou primeiro concerto, foi aquele que Deus fez com o povo no deserto, junto ao Monte Horebe, deserto do Sinai, e ali destacado com a pedra onde estavam os mandamentos de Deus, e aliança, testamento, que foram
vamos dizer assim, marcados pelo aspergir do sangue de animais. Vidas foram empenhadas dando validade àquele concerto velho. Mas em Jesus temos um novo concerto no seu próprio sangue. E depois outro objetivo, exortar os cristãos judeus a manterem firme sua confissão em Cristo Jesus. Se Jesus é superior, é tão excelente a tudo, então muito mais com confiança podemos nos declarar e lutar por ele. O livro de Hebreus temos distribuído em 3 sessões, até o capítulo 4, a superioridade de Cristo, parte do capítulo 4 até o capítulo 10, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Primeiramente estudamos Jesus superior em si mesmo, pelo que ele é, Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Josué, na questão de que em Jesus tem-se o descanso, e Josué não deu descanso ao povo de Israel. E finalmente, depois do capítulo 4, verso 14, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Lembrando que estamos neste ponto no capítulo 7 e vamos dar continuidade. Depois dessa segunda sessão, a terceira parte do livro é a exortação à fé, à esperança, ao amor, assuntos encontrados a partir do capítulo 10, verso 19. E observe que temos uma conclusão ligeira. Não temos um prefácio, uma abertura, uma introdução ao livro. O autor já entrou direto no assunto, de onde a característica é mudada e se diz que é um tratado. Daqui a pouco já aparece um sermão e daqui a pouco termina ele como uma carta com despedidas e assuntos pessoais. Dando continuidade, nós estamos na segunda sessão, segunda parte deste estudo do livro, a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus. E nós estamos estudando que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior na sua própria chamada. O que estamos estudando desde o capítulo 4, verso 14, e vamos dar continuidade a partir do capítulo 7, verso 1. Na exposição deste assunto, nós estivemos num parênteses a partir do capítulo 5, verso 10, porque o próprio escritor interrompe o assunto da superioridade do sacerdócio de Jesus na sua chamada, porque falando ele, argumentando e chegando ao ponto de dizer que Jesus Cristo foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aí ele abriu um parênteses e veio com uma longa exortação, como que repreendendo aqueles que pelo tempo já eram para ser mestres, mas têm sido negligentes no estudo das Sagradas Escrituras, porque muita coisa pode ser dita e muitos estão ainda no leite, no início da fé cristã. Mas depois desta longa exortação, volta ele ao assunto, tendo falado no capítulo 5, verso 10, que Jesus Cristo é chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Volta ele ao assunto no verso 20, dizendo: Jesus, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos ter agora a continuação, justamente quando o escritor vai explicar, vai argumentar, ensinar sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo na sua chamada, diferente de tudo, uma chamada que é feita por Deus e uma chamada que tem validade eterna. E segue as argumentações, começando agora, ou mostrando a excelência desta chamada no fato de ser baseado na ordem de Melquisedeque.
Mas quem é este Melquisedeque? Verso 1, agora passa a dizer, e vamos para o texto, nos diversos versos que se seguem. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Observem, a argumentação começa. Jesus foi chamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? Começa ele a dizer, era um rei de Salém, ou Jerusalém, na chamada de hoje, sacerdote do Deus Altíssimo, que vai ao encontro de Abraão e abençoa a Abraão. E mais, em sequência, Abraão, a este sacerdote, dá o dízimo de tudo que possuía. E agora mais argumentação, falando de Melquisedeque. Primeiramente por interpretação, rei de justiça. Melquisedeque significa rei de justiça. Depois também rei de Salém, que é rei de paz. Rei de paz. Paremos nisto aqui. É no profeta Zacarias, que já temos estudado, é que vimos uma profecia que falava claramente de uma nova ordem sacerdotal que Deus levantaria em Melquisedeque, ou uma ordem, prendendo-nos em Zacarias, em que o sacerdote seria rei de justiça. Observe o particular, sacerdote e rei, como se na lei ou no sacerdócio por Moisés e depois em Arão, somente a tribo de Levi era que poderia exercer o sacerdócio, e como rei, somente a tribo de Judá. Mas agora surgia um novo sacerdócio, em que o sacerdote é ao mesmo tempo rei. E assim, observe, Melquisedeque é um modelo desta nova instituição sacerdotal. Rei de justiça, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Muitas coisas na Bíblia são como que um mistério para nós. Nós muitas vezes nos baseamos naquilo que vemos, naquilo que é revelado, mas há outras coisas que permanecem ocultas. De onde saiu um sacerdote em Salém, no meio dos cananeus, e que era sacerdote do Deus Altíssimo? E a palavra argumenta, porque este homem apareceu em Gênesis capítulo 14, somente como uma figura do que Deus teria que fazer depois. Aí diz a palavra que era um homem sem pai, não que veio de uma forma extraordinária, é porque não se cita quem é o pai dele, quem é a mãe, qual a genealogia dele. Não tem princípio de dias quando nasceu, nem fim de dias quando morreu, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É um sacerdote quem se fala, Melquisedeque, que ninguém sabe quando começou a existir e quando deixou de existir. Então ficou a ideia de alguém que aparece sem princípio de dias e sem fim de dias, para falar em figura de Cristo Jesus, que depois estaria sendo manifesto como aquele que não tem princípio de dias e não terá fim de dias, num sacerdócio que é de fato eterno. Aí o escritor argumenta no verso 4: considerai quão grande era este Melquisedeque, rei e sumo sacerdote, rei de justiça, rei de paz. E lembremos de Isaías e Jeremias, que apresentam Jesus muito como sendo o Senhor justiça nossa. Olha, verso 5 ainda diz:
Voltemos ao verso 4. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão? Abraão é patriarca, o pai da fé. E ele deu dízimo a outra pessoa? Continuemos. E os que dentre os filhos de Levi, na lei mosaica, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Irmãos recebendo dízimos de irmãos, é a lei mosaica. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Observe, nós colocamos Abraão como máximo, mas sutilmente a Bíblia tinha deixado ver que tem alguma coisa ou alguma pessoa muito superior, falando na verdade do próprio Deus ou de Cristo Jesus, o verbo que se faria carne e seria manifesto depois. Continua a argumentação, verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão. Quem é o maior? Melquisedeque. Verso 8 diz: aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque, alguém sem princípio de dias, sem fim de dias, e recebendo o dízimo do patriarca Abraão. Continua. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, temos em Melquisedeque alguém maior do que a tribo de Levi, ou o seu representante maior, o sumo sacerdote Arão. Verso 11 continua a argumentação, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele, ou sob ele, o povo recebeu a lei, atenção para isso, se a perfeição fosse na lei, ou no sacerdócio da lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote? De que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Observe bem, se houve uma mudança de sacerdócio, é porque o sacerdócio existente não trazia perfeição ou não era perfeito. Então era necessário levantar outro, não outro na ordem de Arão, mas um outro totalmente em renovação, pelo que se muda o sacerdócio, muda-se a lei. Muitos estão baseados, vamos dizer assim, na letra da lei de Moisés, esquecendo que já houve mudança da lei. O que estudamos em Romanos, por exemplo, quando Paulo, numa ousadia, diz: não aniquilamos a lei, estabelecemos a lei, só que uma outra lei. Qual é a lei? A lei da fé. O que crer será salvo. No verso 13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Quando houve promessas do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não falava de forma nenhuma da tribo de Levi ou família de Arão, mas ao contrário, falava-se de Judá.
visto ser manifesto que o nosso Senhor Jesus Cristo procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Jesus, quando citou alguma coisa, disse: a salvação vem dos judeus, não vem dos levitas, não vem da família de Arão, a salvação vem dos judeus, tribo de Judá. E voltando atrás de Judá, nem era permitido, não era permitido que um judeu, ainda que rei, entrasse no santuário. O rei que ousou fazer tal coisa ficou leproso e teve que retirar-se rapidamente para que algo pior não lhe sucedesse. Era proibido, era a lei segundo Moisés, ou Deus deu a Moisés. Então, há uma mudança de sacerdócio, mudança de lei. E assim no verso 15, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Paremos um pouquinho. Mandamento carnal? Foi quando Deus mandou Moisés constituir o seu irmão Arão sumo sacerdote. Parecia algo só em família, mas eu estava mostrando que era no nível horizontal, a operação de uma lei mosaica e de um sacerdócio em Arão. Detalhes que a palavra coloca. Assim diz o verso 17: porque dele, assim se testifica, dele, lembremos, Jesus Cristo. Assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado, é cancelado, é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Observem esse aspecto. A lei de Moisés não aperfeiçoou ninguém, pelo que Deus interpôs agora uma nova aliança. Se interpôs com uma nova aliança, é porque a primeira estava fraca, inútil, e assim foi cancelada, anulada. Continuando, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas o sacerdócio em Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, já foi com juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Jesus é fiador, aquele que garante um novo acordo, uma nova aliança, um novo testamento, porque é um sacerdócio eterno, numa nova ordem, a de Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim de dias. Aquele que domina é aquele também que é sumo sacerdote. Cuidado, que muitos usam a palavra domínio como opressão, ou quem está acima para ter direitos e, vamos dizer assim, aproveitar. Não, nas coisas de Deus é diferente, é aquele que domina, aquele que governa, mas ao mesmo tempo é que intercede a favor, porque sacerdote é para interceder, suplicar, trabalhar a favor. Então, um que governa, mas tendo cuidado daqueles que lhe são, vamos dizer assim, subalternos. Há essa mudança, diferente do mundo, que no mundo, aquele que é constituído autoridade tem domínio e muitas vezes não tem cuidado com os que estão abaixo,
sendo seus subalternos, não sendo isso naturalmente de Deus, mas no costume humano. Continuando o verso 23, e na verdade, os sacerdotes, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Arão foi constituído sumo sacerdote enquanto vivesse. Ao falecer, seu filho viria lhe substituir. O que aconteceu? Muitos precisavam ser sacerdotes, porque no meio da carreira morriam. Mas Jesus, e o sacerdócio em Jesus, na ordem de Melquisedeque, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então imagine esta colocação, que prova que o sacerdócio de Jesus de fato é superior. Na sua chamada, como na ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio, é alguém que trabalha em favor, intercede em favor do povo, e isso aqui diz eternamente, de forma perpétua. Continuando mais um pouco, terminando o capítulo 7, verso 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e atenção, feito mais sublime do que os céus. Quem é Jesus? Sumo sacerdote? Rei? Que mais que ele é? É aquele por quem tudo existe e por quem também tudo é sustentado. Então Jesus é em si mesmo mais sublime do que os céus, donde o sacerdócio de Jesus, em Jesus, é muito superior. Continuando, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por quê? Para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, fez isso ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paremos um pouquinho aqui, lembremos que todos os dias, a cada dia, o sumo sacerdote ou os demais sacerdotes, ao irem para o templo fazer a ministração em assistência ao povo, primeiro ato que deveriam fazer, sacrifício pela expiação dos seus próprios pecados, primeiro por eles, depois de realizar o ritual em favor deles mesmos, aí passavam a trabalhar em favor do povo, a ministrar em favor do povo. Observe, por quê? Porque eles em si mesmos eram fracos, falhos, mas agora, vindo Jesus, ofereceu-se uma vez só, não por si mesmo, mas pelo povo. Aí continua a palavra no verso 28, concluindo essa argumentação, mostrando a superioridade do sacerdote de Jesus na sua chamada, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento de Deus, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus é perfeito para sempre. O sacerdócio de Jesus é perfeito para sempre, na sua chamada. Mas coloquemos um detalhe aqui, que alguém vai dizer, a lei veio primeiro. Não, a lei não veio primeiro. Melquisedeque é antes da lei. Lembremos, Gênesis capítulo 14, aparece Melquisedeque abençoando Abraão, recebendo os dízimos de Abraão, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, rei de paz.
Então a ordem já existia antes. A lei mosaica foi só um entre parênteses, durante um tempo, um recurso provisório pela fragilidade do povo, até que chegasse o tempo de manifestar aquilo que em Melquisedeque já estava prometido. Sacerdócio de Jesus. Jesus, como Filho de Deus, por si mesmo já é superior a tudo. Tem um sacerdócio perfeito para sempre. Dando continuidade, ainda na segunda sessão do nosso estudo, considerando o título A Superioridade do Sacerdócio de Cristo Jesus, tendo visto essa superioridade pela chamada segunda ordem de Melquisedeque e não de Arão, não na tribo de Levi, não constituído por Moisés, mas pelo próprio Deus e com juramento, chegamos agora ao outro ponto, a argumentação do sacerdócio de Jesus superior em seu ministério, na sua atuação, no seu trabalho, na sua missão. Assim, consideremos, ao estudarmos agora, a partir do capítulo 8, o sacerdócio superior em seu ministério, em seu trabalho, nós encontramos palavras-chave, palavras que na verdade já estão saindo, já estão aparecendo nas argumentações anteriores, mas agora as palavras-chave que vamos encontrar muito são melhor, eterno, novo, excelente, perfeito, verdadeiro, celestial. Enquanto que em Moisés, em Arão, na lei, o que tínhamos não era o melhor, era o provisório, não era novo, era um temporário, era quando chegasse a época do novo, ficaria velho, imperfeito, não celeste, terreno, não eterno, não excelente, não verdadeiro. Em Moisés, em Arão, temos um sacerdócio que era somente figura daquilo que haveria de vir ainda. Continuando mais um pouco, parado ainda só na palavra-chave melhor, nós vamos encontrar no capítulo 8 e capítulos seguintes, ainda mostrando que o sacerdócio de Jesus é superior em seu ministério, porque o ministério de Jesus, observe, melhor, sim, está situado em melhor santuário, não o terrestre, mas o celestial. O que mais? Baseado em melhor concerto, não o antigo, mas no novo. O que mais? Melhor em quê? Realizado mediante um melhor culto. Não é um culto que se repetia dia a dia com sacrifício de animais. Não, é um culto diferenciado, onde o sacerdote não é como Arão que entrava e tinha que sair. Em Jesus o sacerdócio é de um culto a Deus em que se entra na presença de Deus e deve permanecer na presença de Deus. Continuando, cumprido mediante um melhor sacrifício. Se antes era um sacrifício de animais, agora a oferta do sacrifício é o próprio Filho de Deus, superior aos próprios céus. Aí está, melhor, é o sacerdócio de Jesus na sua própria operação, ministração. Assim, a partir do capítulo 8, verso 1, voltando ao texto, nós vemos, ora, a suma, o resumo, o ponto principal do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E nisso aqui já está grande excelência. Observem, ressaltando, o sacerdócio em Jesus é um que está nos céus,
sentado à direita de Deus. Enquanto, lembremos, como dissemos há pouco, o sumo sacerdote entrava no santuário, aspergia o sangue diante da arca e saía. Só voltava no outro ano. Enquanto que o sacerdócio em Jesus, ele entra e assenta-se à direita de Deus, não na terra, mas no céu. Observe as palavras-chave que já temos citado anteriormente: céus, como aqui vemos, e depois verdadeiro. Um santuário que não é humano, terrestre, é um santuário que Deus fez. Continuando no verso 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, sacrifícios, pelo que era necessário que este, Jesus, também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E lembremos que Jesus não seria sacerdote porque ele era da tribo de Judá. Só filho de Arão poderia entrar no santuário. Deixa aquela observação que nós lemos nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, que iam ao templo orar, mas não era bem templo não, porque no templo ninguém entrava, só os sacerdotes para ministrar dentro daquilo que estava já estipulado. É porque costumaram chamar templo a muitas construções que fizeram em torno do santuário de Deus, como o alpendre de Salomão, mas eram construções ao lado e não se entrava no templo de Deus propriamente dito. Assim vemos, Jesus ensinava no templo, mas lembremos, ele não entrava no pátio, ele não entrava no lugar santo, muito menos no lugar santíssimo. É lá fora, em construções, edificações que os judeus levantaram em apoio à multidão que vinha adorar a Deus de todos os povos. Continuando, os sacerdotes terrestres ofereciam dom segundo a lei, pelo que Jesus não ministrava nada. E esses sacerdotes que ministravam, os quais servem de exemplar e sombra, só sombra, figura das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então Moisés construiu o santuário mediante um modelo que já existia no céu. É só figura o que Moisés fez e não a realidade. Continuando, verso 6: mas agora Jesus alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Por quê? Se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes diz Deus: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, atenção, e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Paremos e observemos que Deus fez uma aliança com o povo de Israel, acabou de fazer a aliança com o povo de Israel, Israel quebrou a aliança,
fazendo para si bezerros de ouro para adorar. Quando Moisés desceu do monte, trazendo as pedras da lei, e ele quebrou as pedras, porque tudo estava já inútil. O povo já tinha transgredido, quebrada a aliança com Deus. Mas isso ficou oculto, observe, ficou oculto. Mas Deus fez uma aliança. Não é que Deus retirou a aliança, é que o povo já quebrou a aliança. Então Deus já estabelece a nova aliança, que na verdade já estava no coração de Deus e revelado lá em Gênesis capítulo 14. Mas essas coisas vão acontecendo aos poucos, como que se introduzindo os fatos para crescimento no entendimento do povo de Deus, dos mistérios de Deus. Assim, voltando, é em repreensão que Deus diz que não atenta para eles, porque eles não permaneceram naquele concerto, naquela aliança, naquele pacto estabelecido. Mas Deus faria um novo em Judá. Continuando, verso 10: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei. Voltando, este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paremos. Vamos entender bem. O primeiro concerto, a primeira aliança, a palavra de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Pedra é algo rígido, inerte, sem vida, falando mais claro. Mas agora Deus faria um novo concerto, escrevendo a sua lei, a sua palavra em corações. Observe bem, já é algo vivo. E a palavra fala de sentimento, coração e de entendimento também. Se alguém serve a Deus só de coração, cuidado, precisa também ter entendimento. Mas se alguém só serve a Deus em entendimento, cuidado, tem que ter sentimento também. Precisamos ter as duas coisas balanceadas. Paulo falou muito sobre o estar inchado em conhecimento. Então é um perigo. Continuando, a excelência do ministério de Jesus se diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Observe bem, diferença de concertos, de aliança, de sacerdócio. Muito bem. Continuando, Deus diz: porque serei misericordioso com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então não é para ninguém ficar preso na lei. Mas a lei não era válida, não era de Deus? Sim. Vamos entender o espírito da lei que permanece. Lembrando que tem agora uma excelência. A excelência do concerto é em Cristo Jesus, e não o concerto, vamos dizer assim, ministrado por Moisés com sangue de animais. Passando à frente, ainda nesta argumentação, já capítulo 9, o ministério de Jesus superior ao de Arão, quando se diz: ora, também o primeiro concerto tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Era Deus quem tinha dado ordens de como ministrar na casa que Moisés levantou no deserto.
onde estaria o seu nome, a sua presença. Mas continuemos, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e outros móveis no lugar chamado santuário, lugar santo, ou primeiro tabernáculo, ou primeiro santuário, o primeiro cômodo. Mas tinha um véu que separava. E depois desse véu, ou segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto. Muito bem. E outros detalhes dentro da arca do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória. Observe que o escritor está descrevendo o santuário terrestre. Aqui eu faço uma observação interessante. Este escritor, diz que depois do véu estava o incensário de ouro. Se nós lemos toda a Bíblia, só aqui que diz isso. Porque em outros lugares, quando se cita, diz que o incensário está fora, antes do véu, e é a forma mais correta. Que antigamente, todos os dias, os sacerdotes ministravam queimando incenso ao Senhor, mas o lugar santíssimo, ninguém entrava, só o sumo sacerdote, e mesmo assim não é para queimar incenso, é para outra providência, a aspersão de sangue no dia da expiação. Então, de fato, aqui existiria uma incorreção, dizendo que o incensário de ouro está depois do véu. Não está depois, está antes. Observe a falha humana, né? Mas isso mostra também que não devia ser sacerdote. Se fosse sacerdote, saberia precisamente quais são os móveis dentro do santuário. Continuando. E sobre a arca, os querubins da glória. Tudo isso para falar que era um culto divino, mas no santuário terrestre. Continua a argumentação que diz: ora, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, que é uma alegoria, uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Observe, uma coisa que se repetia sempre em si mesmo, mostrando que aquilo não tinha poder, não tinha validade, não trazia em si mesmo perfeição alguma, não podia aperfeiçoar ninguém, nem o próprio sumo sacerdote. E lembremos, voltemos essa afirmativa: o Espírito Santo estava ensinando que o caminho do santuário não estava descoberto, está fechado, o acesso a Deus fechado. Mas quando vem Jesus, lembremos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi só Jesus morrer na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso a Deus está aberto. Excelência do sacerdócio de Jesus no seu ministério. É uma obra, é uma ministração que tem validade. Assim diz a palavra: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, ou seja, celestial, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então a excelência que há em Jesus é para nós, de fato, alcançarmos o que precisamos alcançar: purificação da nossa vida e uma melhor consciência e liberdade para servir ao Deus vivo. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte para remissão, perdão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Observe que tudo que foi antes estava aguardado para ser justificado no que Jesus faria depois. Quem chegava com sinceridade diante de Deus no sacerdócio levítico por Arão, com sinceridade, tinha validade, não por ele mesmo, o sacerdócio levítico e o sangue dos animais, mas por aquilo que eles apontavam. O sacrifício perfeito é em Cristo Jesus. Entendamos isso. Então, se alguém viveu no tempo passado fazendo sacrifício a Deus pela lei de Moisés, fez isso com sinceridade, está justificado. É o que precisamos entender. Muitos creram em Jesus, que era anunciado. Os patriarcas, por exemplo, no passado, eles creram naquilo que haveria de vir. Os que viveram o tempo de Jesus vão ser justificados porque estavam crendo naquele que viam e ouviam. Mas nós somos justificados por crermos naquele que já veio, mas ainda fala entre nós, que é o texto base do livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado por profetas, agora fala-nos por seu Filho Jesus. Assim, continua a palavra. Porque, vou ler de novo o verso 15, num particular: Jesus é mediador de um novo testamento, para que os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Se é um testamento registrado em cartório, ele vai ter eficácia só quando o testador morrer. Assim, entendamos, se o primeiro concerto não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes e aspergiu tanto o mesmo livro como o próprio povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Agora consideremos: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, perdão de pecados. E de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Voltemos. As coisas que eram figuras precisavam ser purificadas. Agora, as próprias coisas celestiais também precisam ser purificadas, só que com sacrifícios melhores do que estes, do que sangue de bodes, sangue de ovelhas, cordeiros, etc. Porque Cristo Jesus não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, no verdadeiro, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Paremos e vamos voltar um pouco. Para tornar firme e válido o concerto feito por Deus com o povo no deserto, a vida de inocentes foram empenhadas. Quais os inocentes? Animais. Mas agora, para validar um concerto que é superior e que envolve o próprio céu, para um sacerdócio que é exercido no céu, precisa haver algo melhor para se oferecer a Deus. Sacrifício de quê? Vida de quem? É quando o próprio Jesus se oferece para validar. Ele empenhou a sua própria vida, sendo fiador de uma nova aliança. É isso que quer dizer. Assim, diz a palavra, o sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Por favor, ele já apareceu uma vez, e vai aparecer só uma segunda vez. Não existirá uma terceira vez, não. Houve uma primeira, haverá uma segunda, não haverá uma terceira. Cuidado, porque muitos falam de Jesus vindo mais duas vezes ainda. De forma nenhuma. Ele já veio uma vez oferecendo para tirar os pecados da humanidade, as nossas transgressões, mas aparecerá uma segunda, sem pecado, para os que esperam para a salvação, o arrebatamento, aí estaremos sempre com Ele nos céus. Observe a argumentação. Continua no capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei foi só figura do que já estava estabelecido no céu. Faz conforme o modelo, Moisés, faz conforme o modelo. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, tanto que voltava todo dia. Aí sim, pelo que, entrando no mundo, Jesus, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações, que é ofertas pelo pecado, não te agradaram. Nada daquilo agradou a Deus, nem era o que Deus queria. Então Jesus disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações, ofertas pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Inutilidade da lei, fraqueza da lei, não era isso que Deus queria. Então Jesus disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, ou ó Pai, a tua vontade. Tira o primeiro. Vamos destacar isso. Tira o primeiro. É uma palavra forte e direta de Jesus com o Pai. Tira o primeiro. Tira o primeiro concerto. Tira o sacerdócio em Arão. Tira.
para estabelecer o segundo. Continuando, na qual vontade de Jesus, no particular com o Pai, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Olha bem isso aqui, irmãos, entendamos bem isso aqui. Muita gente está querendo que de novo se reconstrua o templo em Jerusalém, para irem lá outra vez, matarem cordeiros, matarem pombinhos, novilhos e sacrifício a Deus. É voltar. Não existe isso. A palavra particular de Jesus com o Pai: eu dou minha vida, mas tira o primeiro. Por isso que o templo em Jerusalém foi destruído 2000 anos e não se consegue reconstruir, e nunca vai reconstruir. Se for para reconstruir, é a blasfêmia máxima contra Deus. É de um sacerdócio superior em Cristo Jesus, num ministério que é válido eternamente. É como se a humanidade dissesse: não queremos mais o sacrifício de Jesus, vamos voltar a matar cordeirinho e pombinho de novo. É blasfêmia. Por isso que em Gálatas Paulo diz: todo aquele que volta à lei da graça tem caído. Entendamos bem isso. Então, se vir falar de um novo templo, fazer levantamento de oferta para construir um novo templo em Jerusalém, fuja disso. É blasfêmia contra o sacrifício de Cristo Jesus. É ser contra o sacerdócio dele, que é superior e é celestial. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. É donde, nas religiões em que há um ritual para tirar pecado, blasfêmia. Por exemplo, a cinza da quarta-feira, o sacrificar algum animal nas esquinas, a oferta no mar na passagem de ano, tudo isso é blasfêmia contra Deus. São rituais em que as pessoas querem fazer a cada dia, ainda para tirar pecados. Mas lembremos, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando que até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oferta, a oferta de si mesmo, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta ainda: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há perdão destes pecados ou iniquidades, não há mais oferta pelo pecado. Entendamos particular. Jesus veio e estabeleceu um novo sacerdócio, uma nova aliança, que é válido para sempre. Quem crer, agora colocando, perseverar até o fim, está plenamente salvo. Esse plenamente estou colocando para destaque. Não só plenamente, mas a palavra em Hebreus diz perfeitamente. Outra palavra, eternamente salvo por Cristo Jesus. Até este ponto, capítulo 10, verso 18, estamos vendo a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus, que de fato é superior na própria chamada, mas agora estamos vendo por último, superior na sua ministração, porque é melhor, é eterno, é nos céus, é o verdadeiro santuário, é no sacrifício melhor. O sacrifício ou a vida de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Na sequência,
o comentador, o escritor de Hebreus, vai entrar em exortações. Vai ser tanta exortação que parece a continuidade do assunto. É quando nós dissemos no princípio que ele vai argumentando, falando da excelência das coisas de Cristo, que uma coisa mistura com a outra, o ensino, a argumentação com a própria exortação, e veremos isso, se Deus permitir, na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.